primeiros anos do primeiro grau são fundamentais para o engajamento emocional da criança no processo de aprendizagem. Engajamento este que vai influenciar na sua alfabetização e definir sua atitude para com a escola. Envolvimento emocional e responsabilidade pelo desenvolvimento das situações imaginadas coletivamente são características essenciais do drama. O aluno é o autor da sua criação. Define-se pré-texto como material usado para envolver os participantes em um processo dramático. Relacionado com o assunto a ser explorado, ele cria expectativas, estabelece padrões de comportamento e sugere papéis e tarefas aos participantes. Pode ser uma história, uma imagem ou um problema que exige solução. O importante é que seja interessante o suficiente para despertar a atenção do grupo, a ponto de estimular a pesquisa e o envolvimento emocional com o assunto. A seguinte experiência foi realizada na Escola Municipal do Canto da Lagoa, com a participação de crianças de 7 e 8 anos de idade. Como pretexto, foi escolhido um vídeo que mostrava espeleólogos pesquisando pela primeira vez a caverna de São Mateus, em Minas Gerais. O tema cavernas foi escolhido pelo poder de atração que exerce sobre as crianças, gerando imagens de aventura, mistério e perigos, e também pelo potencial de abordar questões de preservação e ocupação do meio ambiente. Logo após o contato com o pretexto, foram realizados jogos teatrais. Alguns elementos da linguagem teatral foram introduzidos nesse momento através do jogo. Uma corda serviu para a delimitação do espaço cênico. No interior do círculo feito no chão está representado o mundo da ficção, onde assumimos papéis de outras pessoas, épocas ou lugares. A liberdade do jogo e o espaço da ficção fizeram com que os participantes atuassem com maior espontaneidade. Outro recurso utilizado foi o congelamento. Ele permite fixar um determinado momento ou expressão, tanto para destacá-lo quanto para provocar a reflexão. Objetos foram usados como foco para ação e interação dos atores. Um bastão e um pano foram escolhidos por sua flexibilidade, pois podem ser usados em uma infinidade de situações. O objetivo principal era desenvolver o sentido de parceria, levar os participantes a se relacionarem com os objetos em vez de exibi-los e se relacionarem através dos objetos. O jogo teatral seguiu 3 etapas. Na primeira, as crianças começaram atuando individualmente. Nesse estágio, foi possível avaliar a participação espontânea de cada um e observar os casos em que algum estímulo ou colaboração era necessária. Na segunda etapa, a participação foi em duplas, entre crianças ou junto com adultos, assim estabelecendo-se a parceria. A terceira etapa foi realizada em grupos. Explorando o tema cavernas, os participantes criaram situações envolvendo diferentes imagens relacionadas ao assunto. Surgiram personagens como homens das cavernas, turistas, fantasmas e tatus. O jogo teatral possibilitou levantar imagens despertadas pelo pretexto e por experiências anteriores relacionadas ao tema cavernas. Fez um resgate cultural sobre o assunto, ao mesmo tempo forçando os participantes a explorar diferentes formas de expressão. Os elementos que surgiram no jogo foram usados para desenvolver a narrativa dramática. As situações criadas através do jogo teatral representam respostas espontâneas, fragmentos de narrativa não estruturados entre si. No drama, cabe ao professor ajudar a criança a questionar, refletir e sequenciar esses fragmentos, descobrindo assim o significado de suas histórias. Divididos em 3 grupos, os participantes utilizaram as situações emergentes do jogo teatral para construir diferentes narrativas. Nesse momento, o professor atuou como guia, sugerindo ações e soluções cênicas. Quando as crianças não conseguiam assumir uma tarefa, os parceiros adultos a assumiam até que elas gradualmente se apossassem dessas funções. Ao final dessa etapa, cada grupo preparou uma cena que passou a ser ensaiada para ser apresentada para toda a escola. Para provocar a reflexão das crianças sobre as histórias que estavam criando, um recurso foi utilizado durante os ensaios. Um novo personagem estranho aos grupos interferiu nas narrativas.
O professor personagem tinha como objetivo mostrar quais as implicações das atitudes e ações tomadas pelo grupo. Em uma das histórias, as crianças representaram homens primitivos fazendo inscrições nas paredes de uma caverna. Em um segundo momento, as mesmas crianças voltaram à caverna como turistas, descobrindo os desenhos antigos. O professor personagem interviu como um ocupante indesejado que aparece depredando as inscrições e a caverna. Ai, gente, mas mas eu não tenho onde morar. Pra onde eu vou, então? Vai pra outro lugar menos aqui. Que lugar? Não sei. Mas por que vocês querem cuidar dessa caverna? O que ela tem tão especial Isso assim? é muito especial. Em outra história, o grupo monta acampamento próximo a uma caverna assombrada por um fantasma. O professor personagem surgiu como um velho andarilho que explicou que a caverna tinha uma maldição contra os exploradores que não a respeitassem. Passada a surpresa, as crianças acrescentaram o professor personagem às suas histórias. As intervenções do professor personagem tiveram como objetivo ampliar a compreensão das crianças sobre o processo dramático. Elas são levadas a observar e questionar as atitudes dos adultos personagens e suas próprias atitudes. No último dos 4 encontros, os grupos apresentaram para uma plateia as narrativas que haviam construído. Antes, prepararam o cenário e o figurino. Alguns pais e o restante dos alunos da escola formaram a audiência. A apresentação é o momento em que se consolida todo o aprendizado da experiência. É quando as crianças afirmam o conhecimento que não apenas assimilaram, mas construíram ativamente.